Olá, sejam todos bem-vindos ao Congresso Movimentos Docentes, a sua segunda edição. Meu nome é Rodolfo Magliari de Paiva, sou professor de Matemática, Física e Estatística da Educação Básica até o nível superior. Faço parte do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de São Paulo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a modelação matemática e atividade profissional como prática em sala de aula, metodologia ativa no ensino de matemática. Esse trabalho ele foi feito com auxílio do professor Evanilton Rios Alves, da PUC de São Paulo, e da professora doutora Marilena de Souza Rosalém, da Unimep, que é a minha orientadora da Unifesp. Bom, quando nós começamos a falar sobre aula de matemática, a primeira imagem que nos vem na nossa mente é uma lousa cheia de números, equações, fórmulas, gráficos e dos mais diversos assuntos possíveis. E não muito distante os assuntos que normalmente a gente se recorda, né? Aritmética, álgebra, trigonometria, estatística, matrizes, vetores, entre outros assuntos, né? A gente sabe que a matemática é dividida em várias áreas, né? Nós temos também a matemática financeira, conjuntos, e o professor de matemática, ele entra na sala para explicar o conteúdo, contente, né, em passar aquelas informações para os alunos, as fórmulas, as deduções, e não muito distante, normalmente o perfil que a gente tem, né, é esse. Vários alunos olhando para o professor, tristes, desanimados, depressivos, né, se questionando para que serve matemática, onde usarei matemática na minha vida, precisarei disso na minha vida, é importante para quê? Então, os alunos eles se fazem esse questionamento. O problema principal acontece, do ponto de vista do professor, quando esse pensamento é externalizado. E aí o aluno pergunta, né, o professor diretamente isso. É claro que o professor ele sabe que ao estudar a história da matemática, contar para que serve esses objetos matemáticos é literalmente contar a história do desenvolvimento do mundo. Mas explicar tudo isso para o adolescente pode não ser uma tarefa fácil. Então, se o professor trouxer para a sala de aula a modelação matemática por meio de atividades profissionais que fazem uso da matemática em forma de metodologia ativa, acreditamos que possibilitará aos alunos uma vivência desta e possivelmente torná-la mais atrativa. Então, trazer o trabalho do engenheiro, trazer o trabalho de quem trabalha em laboratório, do químico, do médico, do advogado, do cientista, pessoal que trabalha com inteligência artificial, ciência de dados. Estas duas últimas, particularmente, são áreas bem interessantes que caracterizam essa quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, que é a indústria 4.0, e até mesmo para atividades mais práticas e mais básicas, como a do marceneiro, por exemplo. O objetivo dessa proposta é contribuir para a formação inicial e continuada de professores de matemática da educação básica, estimulando o docente que traga, no contexto da sala de aula, uma atividade profissional para ser estudada, de modo que seja possível unir a matemática formal com a informal, quando se compreende quais entes matemáticos estão envolvidos. A pesquisa de referência teve como metodologia a pesquisa qualitativa e como técnica de coleta de dados a entrevista com marceneiros, que foi a atividade profissional escolhida. Então, qual matemática é usada na atividade do marceneiro? Então, ao ler o trabalho, nós identificamos diversas, né? A questão da geometria, grandezas e medidas, números. E aí, o que, que acontece? Os resultados da pesquisa sugerem que a escola desenvolva projetos de modo a aproveitar o conhecimento matemático de atividades profissionais.
a fim de estabelecer uma relação entre a matemática que é ensinada na escola, que nós chamamos de matemática acadêmica, com a matemática de atividades profissionais, não acadêmica, de forma que esta se torne mais concreta para quem estiver recebendo essas informações. Então, isso é uma das soluções possíveis que nós acreditamos que é possível tornar a matemática mais próxima da realidade dos alunos. Quem sabe por meio de pesquisas e práticas nesse sentido, o aluno ele não vai mais ver a matemática como algo que é desconexo do mundo, como algo que não tenha, que não faça parte do mundo. Afinal de contas, diferente de outras profissões que nós vemos por aí, o trabalho do matemático normalmente não é um trabalho que é visto, né? O trabalho de quem usa as ciências exatas como profissão não é um trabalho normalmente que está num palco, que é visto. Então, tem-se a sensação de que não se usa e de que não serve para nada, quando na verdade o mundo depende da matemática diretamente para o seu próprio desenvolvimento. A nossa referência bibliográfica teve este livro, que foi conduzido a pesquisa, do professor Evanilton Rios, Etnomatemática, Multiculturalismo em Sala de Aula, a atividade profissional como prática educativa. Caso alguém queira ter interesse, mais informações sobre a pesquisa ou até mesmo entrar em contato conosco, estão aqui os nossos contatos. Pode entrar em contato diretamente comigo. E é isto. Muito obrigado por terem assistido até o final do vídeo. Espero que tenha sido muito agradável e esclarecedora a proposta. Bom evento para todos vocês.